Olá, é com alegria que damos seguimento ao estudo cronológico, sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec, essa obra extraordinária do nobre codificador e ainda pouco conhecida do movimento espírita. Hoje iremos abordar a revista de julho de 1867, que contém 8 artigos, como de costume, nos trarão valiosas reflexões em torno do espiritismo e em torno do nosso progresso intelecto-moral. O primeiro artigo, chamado Curta Excursão Espírita, vai nos falar dessas viagens que o nobre codificador fazia, visitando casas espíritas, o movimento espírita, os confrades de determinadas localidades. E Kardec, quando fazia essas viagens, tinha vários propósitos. O primeiro de fazer um diagnóstico, esclarecer-se acerca de como andava o movimento espírita em determinadas localidades, até para que o que ele ali colhesse pudesse inspirá-lo em alguns artigos para a própria Revista Espírita, que era a tribuna do Espiritismo, ajudando, colaborando efetivamente na instrução dos espíritas da época. Kardec também nessas viagens procurava levar esclarecimento, levar instrução, orientações, e ficamos aqui a imaginar a bênção, a beleza que era ouvir o próprio codificador. Era o movimento espírita inicial, de forma que haveria muitas dúvidas, sede de aprendizado, a necessidade de ampliar determinado aprendizado em torno de certos temas da doutrina espírita. Kardec também ali iria para, conforme veremos, estabelecer laços, estreitar laços de convivência, de fraternidade, construindo a família espírita. E sabemos que foram as 5 essas viagens de Kardec. No ano de 1860, a Lyon, 61, Lyon e Bordeaux, 62, a mais longa das viagens, né? Mais de 20 cidades, em torno de 2.800 quilômetros, e rendeu um opúsculo, um livro especial, que, a meu ver, conforme já vimos, era quase que uma edição especial da Revista Espírita, pois, como estamos vendo, era hábito de Kardec noticiar, descrever essas viagens. A de 62, a mais longa, necessitaria de 2 exemplares da revista, tomaria muito espaço. Então é como se ele lançasse uma edição especial, e aí ele o fez, este livro, Viagem Espírita em 62, para descrever essa viagem mais extensa. A de 64, onde ele vai a Bruxelas, e agora esta que ele está registrando aqui em julho de 67, ele fez no mês anterior, junho, utilizando-se do feriado de Pentecostes. Nas outras viagens, ele aproveitou-se das férias de verão da sociedade parisiense, que se dava agosto, setembro, mas dessa vez num período mais curto, por isso Curta Excursão Espírita, ele acaba visitando Bordeaux, Tours e Orleans, de forma que ele descreve, e aqui numa síntese, nós vamos ver que ele menciona estreitar laços de confraternidade, conforme nós tínhamos comentado. E aqui gostaríamos já de aproveitar para explorar esse tema da construção desses laços de fraternidade no movimento espírita, dentro da casa espírita, as convivências que ali surgem, e convivências saudáveis, porque temos este propósito comum de espiritualizar-se,
Então já não mais nos comprazemos nos vícios físicos, procuramos e nos esforçamos por nos libertar deles. O nosso senso de alegria, de meta da vida, de objetivos, já nos propiciam que determinadas questões chulas da vida já não façam parte mais das nossas escolhas. Então, em regra, é uma convivência muito rica, muito aprendizado, formando o que nós chamamos de família espírita. Por isso, nesses tempos atuais, ainda de pandemia da Covid, mas num momento muito mais leve, é que nós estamos trabalhando no movimento para a volta do presencial. Muitas casas já voltaram, mas muitos trabalhadores e pessoas ainda têm tido dificuldade nessa volta. Algumas, infelizmente, optando apenas pelo virtual. O virtual faz parte agora das divulgações, dos eventos do movimento espírita. Existe também o híbrido, quando há a possibilidade do presencial e do virtual. E a casa espírita vai lidando com essa realidade, mas nunca podendo dispensar totalmente o presencial. Jamais podemos imaginar uma casa espírita funcionando apenas no virtual. Surge um pequeno movimento, poucas pessoas ainda tentando defender isso, que não há necessidade mais de custos e gastos com a casa espírita, etc. E vemos aqui, com base em Kardec, que isso não tem razão de ser. Porque é no presencial, é na convivência pessoal, no aperto de mão, no abraço, face a face, vis-a-vis, é que nós vamos estreitando estes laços. Claro que a casa pode ter um estudo virtual, o estudo híbrido, mas mantendo e priorizando as atividades presenciais. O espírita, por exemplo, ele pode estar num grupo virtual, num grupo híbrido, optando pelo virtual ou intercalando, ora assiste no virtual, ora vai no presencial, mas é importante estar no presencial da casa espírita, construindo, mantendo esta identidade com a casa, com as tarefas, com os confrades, ali aprimorando, trabalhando o sentimento. A casa espírita é um hospital e escola de almas, é um espaço de convivência, uma oficina de trabalho. Então tomemos muito cuidado com estas teses de movimento só virtual. Poderemos usar essa ferramenta, repito, mas é prioritário as atividades presenciais. Podemos usar o híbrido, mas quem faz parte de um grupo híbrido, que opte por estar, vez que outra, né, na casa espírita, pelo menos uma vez por semana, para manter essa identidade, essa construção. E quem já pode, muitos estão optando só pelo presencial, estão indo a todo vapor na casa espírita. E o presencial, repetimos, ele é prioridade. E a família espírita, e Kardec sabia disso, o sacrifício de viajar naquela época, trem a vapor, usava das carruagens, barco, de forma que para justamente construir esses laços de fraternidade. E nesses momentos de transição, de intensos desafios materiais, e principalmente o moral, nós deveremos nos valer da família espírita. Buscar o amigo espírita também para um desabafo, para um diálogo. A família espírita tem um papel importante, porque às vezes ali nós podemos desabafar, tratar do assunto com as nuances espíritas, questões de processo obsessivo. O espírita tem vergonha, mas deve se utilizar do atendimento fraterno da casa espírita. Ali está em regime de sigilo, ninguém vai julgá-lo. Às vezes a pessoa fala, não, mas lá todo mundo me conhece, ou eu tenho um cargo lá na casa espírita, desempenho uma tarefa, que vão pensar de mim ao ouvir que eu estou passando por um problema, por um desafio? Na Terra todos passamos por problemas e desafios. Não há vergonha nenhuma em assumir isso e buscar o próprio espírita, o próprio tarefeiro, o próprio dirigente da casa espírita, buscar o atendimento fraterno dessa casa espírita.
buscar os confrades desta casa, solicitando um passe, oração, um momento. Então a família espírita tem que ser para nós este ponto de apoio para os nossos desafios evolutivos. Kardec em Bordeaux vai notar o aumento do público, já que ele havia estado lá em anos anteriores, e percebeu que 4 vezes mais, e ele pôde ver ali pessoas de classes diferentes, unidas sem nenhum orgulho pela comunidade de sentimentos e vibrações. Essas permutas que o presencial também propicia para nós. E esta comunidade de sentimentos se dá pela seriedade, pela responsabilidade, pelo objetivo comum das tarefas desenvolvidas na casa espírita. Mencionamos aqui as revistas de dezembro de 64 e também de 68, veremos logo mais, onde Kardec fala da importância das assembleias religiosas, a convivência, a permuta de vibrações positivas e saudáveis que deve reinar no ambiente onde há seriedade, comprometimento, fidelidade a Jesus e Kardec, etc. E Kardec vai falar que num ambiente com esse propósito, com essa vibração, naturalmente que se espera que não haja nenhum problema para a ordem pública, porque ali estarão os espíritas devidamente cônscios das suas responsabilidades e não irão abusar, não irão causar nenhuma desordem ali no ambiente ou no ambiente em torno. Kardec vai falar das perseguições ainda da época que o espiritismo sofria. Ali em Bordeaux, ao final, é feita uma coleta em benefício dos infelizes, e Kardec cita que eles conseguem arrecadar 85 francos, mas como havia pessoas mais simples, pobres, do ponto de vista financeiro, e pessoas ricas, ali foi feito de uma forma em que as pessoas faziam anonimamente, a fim de que não gerasse nenhuma situação de constrangimento para quem quer que fosse. Então esta coleta em favor dos infelizes era ali o exercício da caridade, que o Espiritismo propõe a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então mesmo numa reunião como essa, aproveitava-se para fazer esta coleta e dar um objetivo de ajudar aqueles que passavam por dificuldades. Kardec vai falar também da reunião em Tours, onde tinha 150 pessoas, mas ali havia tido problema com as autoridades. Naquela época tinha que se obedecer à legislação, a autorização para usar determinados ambientes, por conta desse agrupamento ou reunião de pessoas, e ali houve esse imprevisto que não foi permitido o uso do local. Então eles se reuniram num jardim, e recordo-me de uma obra espírita que descreve isso. Eu não me lembro se é alguma biografia de Kardec, mas eu sei que narra que foi justamente nesta cidade, em Tours, onde Leon Denis, à época com 21 anos de idade, esse grande trabalhador da doutrina, esse grande filósofo da doutrina, obras clássicas, citamos, por exemplo, o problema do destino do ser e da dor, foi onde ele conheceu Kardec. Então ele chega até a falar da noite estrelada, as pessoas ali, 150, 200 pessoas se comprimindo no jardim, ouvindo o codificador falar. Então eu fico aqui imaginando a cena, todo mundo ali em pé, o céu estrelado, e Kardec falando. Que ambiente espiritual maravilhoso. E no dia seguinte, ele diz que pôde ali conhecer pessoalmente o codificador e viu-o pegando fruta no pé de uma árvore e entregando ali para a Madame Kardec, num gesto de profunda amorosidade. Então a gente percebe aqui a beleza da cena. E também Kardec vai falar de Orleans, também menos numerosos os espíritas, mas adeptos sinceros.
E ali havia, Kardec vai falar, menos preconceito com o espiritismo. Ele pode perceber que poderia-se dizer-se espírita com menos preocupação do que alguns anos atrás. E Kardec fala que a grande preocupação dele com os adeptos não era na quantidade, mas na qualidade. E ele pôde, nessa viagem citada e em outras, encontrar verdadeiros adeptos de coração. Os bons espíritas não são os perfeitos. A Terra não é um mundo destinado à perfeição. Somos almas ainda muito frágeis, imperfeitas, mas aquele que está se esforçando, aproveitando as lições da doutrina espírita, diz aqui Kardec, o objetivo sério, suas consequências morais, os recursos que ela pode oferecer para o alívio da dor, a felicidade de reencontrar parentes ou amigos que se perdeu, conversar com eles, escutar conselhos, de forma que eles dão menos valor aos fenômenos e mais valor ao aspecto filosófico moral da doutrina espírita que o toca no coração. Então veja, hoje nós notamos essa diminuição dos fenômenos espirituais. É um momento em que o espiritismo está naquele período da renovação social, a transição planetária, de forma que não devemos mais ser aqueles que se preocupam apenas com os fenômenos, apenas frequentando reunião mediúnica, sem extrair da doutrina qualquer lição moral para a sua vida. Então Kardec nota esses bons adeptos, né? E ele fala, esses espíritas de coração. E ele pode ver ali públicos variados, e ele cita a juventude. Tão bonito, né? Naquela época, alguns jovens já procuravam o espiritismo como bússola para a própria vida. E hoje a Casa Espírita, sem dúvida alguma, deve ter esse espaço para a criança, na evangelização infantil, e para o jovem, na juventude espírita, com aulas apropriadas, adaptadas, né, com pessoas qualificadas para esta linguagem com a infância, a linguagem com o jovem, mas mantendo-se fiel à doutrina e utilizando as obras da codificação e, é claro, obras subsidiárias para a juventude e para a infância, que existem muitas na doutrina espírita, mas mantendo fidelidade aos ensinos e num linguajar, numa dinâmica de aula apropriada a eles. Então a gente percebe esses espíritas no bom caminho, no rumo certo, e Kardec fala, vendo o número de felizes que faz o espiritismo, esquecemos facilmente as fadigas de nossa tarefa. Então, já citamos frases semelhantes a essa em estudos anteriores, onde Kardec tirava, né, pelo cansaço, pela sua dedicação, havia a fadiga física. Kardec dedicou-se plenamente à missão da codificação, mas ao ver os efeitos positivos que o espiritismo propiciava para as pessoas, consolando-as, fortalecendo-as, levantando-as, ele convertia isso em força, energia, para que ele pudesse seguir vencendo o cansaço, mas profundamente feliz por ver essas benesses da doutrina espírita. Poderiam tirar-nos a vida, os bens materiais, mas jamais a felicidade de ter contribuído a reconduzir a paz nos corações ulcerados. Olha que frase bonita de Kardec. Então, uma alma nobre que veio com este compromisso e aqui na Terra felicitava-se por ver a felicidade que o Espiritismo propiciava nos adeptos sérios. Para nós que estamos vinculados à tarefa da Casa Espírita, é um alerta para que a gente possa vencer a rotina da tarefa. E às vezes vamos automatizando a nossa ida ao centro. Devemos tomar muito cuidado e devemos buscar sempre a alegria de servir nas fileiras do Espiritismo, usando este exemplo de Kardec e notando quando as pessoas vão chegando no Espiritismo, os neófitos, a alegria deles quando damos um passe, um atendimento fraterno, as pessoas que vão chegando na doutrina, usar também
extrair dessas alegrias que o Espiritismo propicia, a energia para que possamos seguir fiel, né, e sempre com alegria na tarefa espírita. Então, aqui Kardec noticia esta viagem curta excursão espírita. Depois, a lei e os médiuns curadores. Kardec traz uma notícia de um jornal, ele identifica aqui o Sr. P, e que ele é autuado pela legislação, é aberto um inquérito, porque disse que se passava por hábil médico, mas ele curava apenas com a imposição de mãos. Diz aqui Kardec na notícia do jornal: não receita medicamentos, examina o paciente, que deve ser tratado quando em jejum, apalpa ou procura, descobre a sede do mal, impõe as mãos em cruz, pronuncia algumas palavras e depois vem, com a sua prece, vem um espírito visível e arranca o mal. E aí o jornal o rotula, certamente P é um louco. E mais à frente diz: curou mais de 40 pessoas afetadas de doenças graves. Várias lhe testemunharam o reconhecimento por donativos em dinheiro. E cita aqui o jornal, não sabemos a veracidade, que uma senhora destinou a ele uma herança de 40 mil francos. E aí agora, enquanto o processo tramita, ele está preso. Aí vem Allan Kardec, e eu acho tão bonito esse compromisso de Kardec com a verdade, com a ética espírita, cristã, né, que é a mesma moral cristã, a moral espírita, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele vai dizer: não somos apologista nem detrator do Sr. P, a quem não conhecemos. É sincero ou charlatão, ignoramo-lo. O futuro o provará. Então vejam que Kardec não fazia uma defesa apaixonada, nós poderíamos dizer, entre aspas, corporativista, para fazer uma defesa cega, simplesmente porque era um médium, até porque a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. Essa ferramenta é de todos, e em algumas pessoas mais ostensivas, mas não significa que a pessoa seja espírita. Então Kardec tinha um compromisso com a verdade, e ele próprio, em muitos artigos da revista, fazia questão de demonstrar que, quando se descobria charlatanice nas pessoas que procuravam simular ou ter ganhos pessoais com a mediunidade, o espiritismo ganhava quando esta charlatanice era descoberta. Kardec vai se apegar àquela adjetivação negativa, louco. Mas louco porque curava? Aí Kardec vai falar: curadar produzia curas, era louco. O Cristo também não era médico, não tinha diploma e não empregava remédios e curava. E aí Kardec vai falar: então, com um diploma, todas as excentricidades médicas são permitidas. Então Kardec vai desenvolver esse artigo justamente falando da possibilidade da cura, né? E que o próprio jornal diz 40 pessoas curadas. Então é algo que se tem que observar. Como curou? Não, mas a pessoa ficava na superficialidade e não procurava saber, mas se curou, como curou? E diz aqui Kardec: a cura é um fato. Será mais racional negá-la do que procurá-la? E aí examinemos, diz Kardec, a questão de um ponto de vista mais sério. Aí ele vai falar que muitas pessoas não diplomadas produzem alívio ou cura dos doentes pela água. Eu achei interessante, olha, Kardec citando água magnetizada, ou hoje muitos falam água fluídica, né, fluidificada, que muitas vezes as pessoas vão à casa espírita e ali é servida água após o passe. Alguns levam as suas garrafas, né, outros durante o evangelho no lar ali deixam o copo, a jarra, justamente para que a água, que é uma substância quimicamente falando das mais simples, tenha condições de receber, e recebe esta magnetização dos benfeitores espirituais, ganhando esta qualidade medicamentosa. A imposição das mãos, diz Kardec, é uma magnetização, né? A prece é uma magnetização mental, e com o concurso dos espíritos, o que ainda é uma variedade de magnetização,
são passíveis da lei contra o exercício legal da medicina, ou seja, então a água fluidificada é contra a lei, o passe, a prece e a cura com o concurso dos espíritos. Aí Kardec, naturalmente, que vem fazer algumas orientações para que as pessoas não incorressem em procedimentos penais, e eles falam que naquela época, a lei da época na França, Kardec recomenda para que não tirar qualquer tipo de proveito, e que naquela época o delito era a prescrição de remédios, de forma que ali fica, e é uma recomendação também muito atual. Se nós trouxermos para hoje, esta área de cura é mais limitada, tem ocorrido muito menos, mas nós temos o atendimento fraterno na casa espírita. Muitas federativas tomam até o cuidado de orientar aqueles que trabalham nessa área, a título de qualificação, de fato, para que no atendimento fraterno, que há esta imposição de mãos, a água magnetizada, a prece, nós não possamos prometer nenhum resultado. Porque o resultado não depende de nós, depende da lei de causa e efeito, o mérito da pessoa, a intervenção dos espíritos, de fatores que não estão sob o nosso controle. Então, jamais prometer resultado. Nem Jesus curou a todos, porque ele não veio destruir a lei, ele não poderia ferir a lei de causa e efeito. Nunca recomendar o abandono do tratamento médico ou o medicamento. Se a pessoa vai ao centro, está passando por algum problema e passa por tratamento médico, jamais recomendar a cessação, porque a doutrina espírita não está contra a medicina, é a favor. A medicina é a presença de Deus na Terra. Então, para muitos casos, concilia-se tratamento médico e espiritual. Se a pessoa melhorar, o próprio médico é quem vai cessar a medicação ou o tratamento. Então, jamais fazer esse tipo. Já soubemos de casos de pessoas que incorreram em problemas com a lei, porque ao cessar o medicamento, houve piora do quadro da pessoa e muitas vezes podendo até culminar na desencarnação, podendo surgir eventual responsabilização do atendente fraterno. E outra coisa importante também, jamais cobrar nada, não aceitar nenhum tipo de donativo. Temos aí os exemplos de Chico Xavier, de Valdo Franco, né, que nunca receberam, cobraram nada. E também, hoje em dia, muito atual, a questão do toque. Não tocar nas pessoas. Com assédio sexual e tudo mais em voga, é importante o atendente fraterno também evitar, com o passe não precisa tocar, a imposição de mãos não precisa de toque, de forma que é muito importante. E diz Kardec, o que se condenava também na época é a gatunice, o abuso de confiança, fazendo pagar uma coisa sem valor, ou seja, o engodo. Né? O espírita jamais deve usar o engodo, enganar quem quer que seja. Né? Então são recomendações que nós procuramos trazer para as nossas atualidades da casa espírita. Depois tem o artigo Ilie e os Espíritas, que era uma localidade, onde o jornal ali, novamente Kardec vai noticiar a intolerância da imprensa e de algumas pessoas com o espiritismo e os espíritas. Aqui é citado uma pessoa, Grezelo, que é apontada aqui no jornal como alguém realmente muito perturbado, desequilibrado, só porque era espírita. O jornal aqui, o articulista, noticia que viu ele sendo agredido por um grupo de pessoas que o empurravam pela rua, gritando, ex-feiticeiro, feiticeiro, cachorro louco, né? E ele era visto dessa forma, atribuindo-se a ele, inclusive, que uma senhora perdeu completamente a cabeça e que tentou se suicidar por conta dele. E aí o próprio jornal depois vai noticiar uma carta-resposta de uma outra pessoa, demonstrando a falta de veracidade daquela informação, e que a pessoa ali era um pai de família, trabalhador,
e que aquela senhora que tentou se afogar já trazia problemas, a reputação dela já estava manchada há muito tempo e ela não tinha nenhum vínculo com o espiritismo. Jamais se ocupou, seus instintos a levaram em direção contrária, jamais assistiu às nossas reuniões. E que Grezelo era um operário honesto, ganhava seu pão, né, de forma que nada fazia de mal, e que estava simplesmente sofrendo uma perseguição naquela localidade por ser espírita. Aí Kardec vai fazer um jornal, naturalmente, que vai comentar acerca dessa perseguição contra os espíritas e o espiritismo, que algumas pessoas adulteravam os fatos para simplesmente atacar ou manchar a doutrina espírita. E Kardec cita um correspondente daquela localidade que conhecia os detalhes, e aí pôde falar que de fato ele esteve visitando o Sr. Grezelo, conhecia, e dizendo que era uma boa pessoa, excelente pedreiro. Todos que o conhecem sabem do seu bom senso, da sua ordem, do seu trabalho, da sua justiça. Quanto àquela mulher que tentou se matar, também pura invenção, as pessoas sabem disso, né? E aí diz que visitou o centro dele e que ele era casado, 2 filhos, e a reunião que ele frequenta espírita, houve ali, inclusive o prefeito se achava presente para demonstrar a honorabilidade daquele local, do grupo, e aí tudo aí se passou com a perfeita ordem, houve comunicações simples, ele diz fracas de estilo, o que talvez fosse bem compreensível naquele início da mediunidade, com pouco estudo e qualificação, mas houve a comunicação, houve um intercâmbio, né? E aí diz aqui o correspondente de Kardec que encontrou nos espíritas a sinceridade e que os atos selvagens que se passaram ali parece ter sido premeditado, infelizmente, né? Esses atos selvagens que continuam ainda nos nossos dias atuais, linchamento, porque o que ele sofreu ali, foi agredido, era um linchamento. E ainda hoje nós temos esses linchamentos, onde as pessoas perdem o autocontrole, a serenidade, a obsessão campeia numa situação dessa, uma obsessão coletiva, que aproveitando aquele clima de descontrole, de animalidade, os obsessores inspiram ali e agem, fazendo com que muitos ajam sem nenhum autocontrole. Muitos ali partem para a violência, para a agressividade, e depois se arrependem, porque entraram neste clima da obsessão, entraram num processo de cólera, que o Evangelho segundo o Espiritismo chama de demência passageira, entra em sintonia e a pessoa pratica atos ali impensados e depois se arrepende. Então o Espiritismo sofria ali essas perseguições. Assim que os espíritas que perseverem sem desanimar e sem enfraquecer, e serão sustentados pelos bons espíritos, mas também que não se separem jamais da prudência que as circunstâncias exijam e evitem com cuidado tudo o que possa dar oportunidade aos nossos adversários. E aí Kardec diz, é no interesse da doutrina. Eu achei interessante essa fala, porque aqueles que assumem responsabilidades e tarefa na casa espírita têm que tomar cuidado com este zelo com a doutrina, não só naquilo que falam, que pregam em nome da doutrina espírita, mas seria interessante este zelo, esta fidelidade na própria conduta moral, que tome muito cuidado, porque há pessoas que em determinadas localidades, em determinados centros, que exerce alguma tarefa, é dirigente de grupo, é autor de livros espíritas, é palestrante espírita, enfim, é um tarefeiro importante que exerce uma influência sobre algum número de pessoas. É muito importante porque tudo que ele faz repercute na doutrina, embora uma coisa é o espiritismo, outra coisa é o espírita, mas qualquer atitude desequilibrada dele ecoa no meio. Fulano espírita, veja só o que fez, fulano espírita. Claro que temos que saber fazer esta distinção, mas
muitos não o fazem, e isso deságua negativamente. Eu me lembro da fala de João Batista, ali quando Jesus aparece no Rio Jordão, permite-se ser batizado pelo primo, em nome das tradições que havia no Antigo Testamento para que se cumprir as profecias, e num dado momento João diz, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu, usando esta fala de João, muitas vezes abraçamos determinadas tarefas com determinada amplitude e importância, não que tenhamos que ser orgulhosos, mas num grupo de estudo de 30 pessoas, o dirigente exerce uma liderança. E muitos no movimento espírita, às vezes, equivocadamente, estabelecem ali uma idolatria, uma dependência, e muitas vezes tudo o que vão fazer se espelha no dirigente. E aí, se o tarefeiro, o dirigente, atua contra os interesses da doutrina, vai nas redes sociais e adota determinadas posturas excêntricas, extremistas, e, por exemplo, extremistas com viés político e com outros vieses, naturalmente que isso deságua a necessidade. Olha só, vou no mesmo caminho, vou na mesma linha, na mesma toada. Então, Kardec fala, cuidado, não é se anular a individualidade e o exercício da cidadania. Eu, como pessoa, posso agir como cidadão, mas ao ter determinada tarefa e projeção no movimento espírita, nós temos que ter mais esse cuidado no interesse da doutrina. É necessário que eu cresça, que eu diminua, mas não significa se anular enquanto cidadão, e que a doutrina cresça. Então eu passo a ter mais cuidado nas minhas atitudes, naquilo que eu posto, naquilo que eu falo, porque eu estarei servindo de estímulo e exemplo para alguns espíritas que acabam nos elegendo como ainda um modelo, como um norte para as escolhas deles. Então eu acho muito interessante este zelo que o trabalhador tem que ter, claro, primeiro consigo, do ponto de vista moral e espiritual, mas saber que aquilo acaba, se o que ele fizer de positivo ou negativo, conforme a sua tarefa exercida, repercute no espiritismo. Depois nós temos aqui epidemia na Ilha Maurícia. Kardec aqui noticia que alguns meses antes, inclusive da notícia, mediunicamente, já havia sido anunciado pelos espíritos que a referida ilha passaria por uma terrível epidemia, por um flagelo destruidor, e o Livro dos Espíritos cuida desse assunto ali pelas questões 738, 740 e seguintes, falando da finalidade desses flagelos destruidores, principalmente neste momento de transição, muitas vezes apressando determinadas partidas para o mundo espiritual, desencarnações numerosas, nesse processo de triagem que se dá agora, nesta época de transição planetária, flagelos que às vezes promovem progressos, em poucos anos, diz lá, avança-se o que demoraria um tempo maior, séculos talvez. Se viu a Covid-19 como flagelo destruidor, com uma proposta pedagógica espiritual. Vemos a obra No Rumo do Mundo de Regeneração de Divaldo Franco, Espírito Filomeno, que nos explica bem. Causou muitas desencarnações, mas tem este contexto vinculado a esta época de transição planetária, mas trouxe muitos avanços no campo das pesquisas médicas, da virtualidade, da tecnologia, das comunicações virtuais, etc. Então ali Kardec recebe a notícia de que de fato aconteceu esta previsão, muitas pessoas morrendo, é uma peste, os médicos não a entendem, todos que são atingidos não puderam se curar, são terríveis as torturas. Depois que o mal cessa durante 2 dias, deixando o doente abatido até o próximo acesso, mais ou menos rapidamente ele vai caminhando para o termo fatal. Eles estavam usando o quinino em doses muito fortes, amenizava, mas não curava. Aí o preço do quinino subiu, somente os ricos podiam comprar, enfim. E o próprio correspondente de Kardec da Ilha Maurícia, que fazia essa descrição, fala que ele próprio foi atingido pela pandemia e que
ele estava fazendo uso do quinino, que isso poderá prolongar um pouco, mas ele acha pouco provável que ele não desencarne. E ele fala num tom de naturalidade que ele, como espírito, quem sabe logo mais, poderá aparecer às reuniões da sociedade parisiense. E aí, Kardec, aqui no comentário dele, vai até enaltecer isso. É preciso ser verdadeiramente espírita para encarar a morte com este sangue frio, com esta fé no futuro, com esta força moral. Kardec recomenda aquele artigo de novembro de 65, que era a epidemia de cólera, onde ele também faz algumas recomendações da postura do espírita diante desses flagelos da epidemia, a força moral, seguir as ordens médicas, as ordens da vigilância sanitária, a fé no futuro, enfim. E aí Kardec fala então. E aí vem uma comunicação espiritual falando que realmente chegou a hora, que aquele era um flagelo localizado. E eu achei interessante aqui o Espírito dizer que eles, com calma do mundo espiritual, observavam esses flagelos, apesar de todo o sofrimento, mas os espíritos mais equilibrados olham esses flagelos e não se alteram, sensibilizam-se com as nossas dores, é claro, mas não se perturbam, não se descontrolam, porque tem um olhar mais lúcido para o futuro e sabe que esses flagelos são transitórios, que a morte não existe e que faz parte deste momento de progresso do mundo que se tornará um mundo de regeneração. E como a própria comunicação fala, estas grandes emigrações, lembro da mensagem de Mardoqueu, da revista de outubro de 61, a terra está em trabalho de parto. Então os maus que se comprazem no mal, surdos ao bem, saem agora nessas grandes emigrações, porque chegou o momento. A transformação agora, conforme vimos na citada obra de Filomeno, no rumo do mundo de regeneração, a mudança será brusca e ninguém poderá impedi-la. A Terra será logo mais um mundo de regeneração. Quem não se ajusta parte para a emigração, indo para outros mundos, as outras moradas da casa do Pai, como dizia Jesus, onde lá, ainda sempre sob os cuidados do amor de Deus, seguirá com o seu processo de evolução. Aqui tem um artigo Variedades, onde Kardec apenas cita um fato comum de uma pessoa que estava na iminência de desencarnar, doente, mas e que isto chega ao conhecimento de um médium, já noticiando que aquela pessoa havia desencarnado, sem ter contato com ela, e depois isto é confirmado, que a pessoa de fato havia desencarnado e ela era a própria quem estava lhe dando comunicação ao médium, sem que eles soubessem que ela havia morrido. Então, depois confirma-se que ela havia desencarnado, que é uma prova de autenticidade desse fenômeno mediúnico. Então, naquela época de Kardec, de tanta descrença e charlatanice, era importante que, quando acontecessem esses fenômenos autênticos com essas provas, isto fosse noticiado. Depois aqui, Kardec tem uma poesia, que eu vou citar lá ao final, se der tempo, mas é uma poesia não mediúnica aos espíritos protetores. É uma poesia de gratidão a esses benfeitores que tanto bem nos fazem. É a misericórdia de Deus que nunca nos manda sozinho para a reencarnação. O Livro dos Espíritos, naquele capítulo da influência dos espíritos em nossas vidas, lá pela questão 510, trata dessa questão, um pouquinho mais para frente, a função desses espíritos protetores, que não é nos privar dos desafios que promovem o nosso progresso, mas é inspirar ânimo, coragem, força, alento, se solidarizam conosco, nos envolvem em bons fluidos. Essa é a tarefa deles. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer a este Espírito que assumiu esta missão e fica conosco a vida toda, nos inspirando, nos amparando, para que a reencarnação, do ponto de vista moral, seja a mais exitosa possível. Se houver tempo, nós vamos ler, se não, fica aqui a recomendação, que é este lado da arte espírita na revista. Aliás, há alguns textos de Kardec enaltecendo a arte espírita,
E a poesia é uma manifestação artística que toca-nos sempre a alma, nos sensibiliza o coração, como a música, o teatro, etc. E aqui a Revista Espírita nos traz no todo aí em torno de 20 a 30 poesias, talvez um pouco mais, algumas não mediúnicas, mas como esta, mas com um fundo espírita, e outras mediúnicas, às vezes nem sempre tão fiel aos princípios da doutrina, aos conceitos, mas ali para demonstrar mais a faculdade, a mediunidade. Notícias bibliográficas, Romance do Futuro. Lembramos que Kardec fazia questão de citar obras que estavam ali surgindo a todo vapor, como Miret e outras, né? E que traziam a ideia espírita. E nesta obra, Romance do Futuro, Kardec vai falar que o autor, embora não usando o nome Espiritismo, mas ali fala da pluralidade das existências, não só como racional, conforme a justiça de Deus, mas como necessária, indispensável ao progresso da alma. Então, era muito importante naquele momento da doutrina que autores, embora não espíritas, divulgassem obras onde ali estavam, ainda que não houvesse tanta exatidão doutrinária, mas a ideia central, reencarnação, imortalidade, intercâmbio, etc., estava sendo tratado e de alguma forma chegava a muitas mentes e corações, ajudando na divulgação dos princípios da doutrina espírita naquele momento, né? E aqui por fim nós temos uma comunicação espiritual chamada Luta dos Espíritos pela Volta ao Bem. Um espírito conhecido de Kardec, aqui não é identificado apenas com a letra A, e ele diz a Kardec: obrigado, caro irmão, por vossa compaixão por aquele que expia pelo sofrimento. Obrigado pelas vossas preces. Ele diz feliz de estar ali na Sociedade de Paris, e ele diz assim: Deus é tão bom que depois de me haver imposto a expiação pelo sofrimento, teve a piedade de meu arrependimento, porque sabe que se eu fali, foi por fraqueza. Então vejam o espírito reconhecendo a justiça divina, mesmo passando na sua última reencarnação por um sofrimento intenso, aqui ele não descreve, mas ele fala uma expiação, ou seja, a oportunidade que ele teve de reparar um erro do seu passado. Expiação é isso, né? Tem a ver com falhas, equívocos do nosso passado, e agora voltamos pela metodologia da reencarnação, reabilitando-nos, retificando, corrigindo os passos através da expiação. E que isso foi possível em razão do seu arrependimento, que é sempre o primeiro passo. Lembramos da obra O Céu e o Inferno, a primeira parte, o Código Penal da Vida Futura, né? O primeiro passo, o arrependimento sincero, mas depois a expiação, sofre-se moralmente pelo erro, agora com a consciência desperta, arrependida, mas não basta, há necessidade da reparação, que pode ser pela dor, como o caso aqui, ou pelo amor, que atenua as faltas praticadas. Mas mesmo assim o espírito, agora na erraticidade, reconhece a bondade de Deus, que lhe permitiu isso. E ele diz que agora estava no mundo espiritual estudando os rudimentos da ciência universal a fim de progredir e ajudar os meus irmãos a progredir também. Então o progresso continua no mundo espiritual. A instrução e a moralidade também lá prosseguem, e a alegria desse espírito de poder continuar estudando e compartilhar com os encarnados. E aqui ele aproveita para trazer um estudo que, aliás, até nos remete ao maio de 67, a revista, quando vimos o artigo de Kardec, Atmosfera Espiritual, que falava dos fluidos, que Kardec também estuda na obra A Gênese, o meio saturado de bons ou maus fluidos, conforme o espírito, conforme a evolução do espírito, seja os desencarnados ou encarnados. O fato é que, de acordo com o espírito diz que o estado da alma, ou seja, a nossa evolução, será a qualidade e a natureza das nossas vibrações.
E as nossas vibrações nós a levamos à nossa atmosfera espiritual, entre aspas, algum de forma mais exótica, chama de aura, de forma que levamos no meio onde estamos, no lar, no profissional, na sociedade. E aqui ele fala, portanto, desse estado da alma e da natureza dos fluidos. Ele diz assim, como vos foi dito, a alma pura saneia os fluidos, o impuro os vicia. Recomendamos sempre o capítulo 14 da obra Gênesis, que cuida muito desse assunto. Então vejamos a nossa responsabilidade, que temos, porque no ambiente em que estamos, levamos também o nosso rastro fluídico, saneando, ajudando a melhorar a vibração do ambiente que afeta as pessoas, ou vamos ali ser um a mais ajudar a viciar, a tornar o ambiente pestilento do ponto de vista das vibrações. Então, veja que responsabilidade. Ao adentrar um ambiente, não é só a nossa presença física, mas é também o nosso estado fluídico que reflete o nosso estado de evolução. E ele fala do esforço que muitos bons espíritos têm que fazer para sanear o ambiente. E a nossa responsabilidade depois desta ajuda espiritual é de manter esta rigidez espiritual. Por exemplo, num evangelho no lar, os espíritos vêm, saneiam o ambiente, deixam boas vibrações, desagregam aquelas de má vibração, atuam. O sol tem essa propriedade, mas e depois? A responsabilidade é nossa, de construir ou de sustentar essas boas vibrações. Se continuamos pensando com má qualidade, a fala, a conduta desequilibrada, naturalmente que ali começaremos a emitir novamente e viciar aquele ambiente do ponto de vista espiritual. Então ele falava dos bons espíritos que estavam sempre perto dele, procurando tirá-lo da atmosfera malsã. Então ele fala um pouco disso, E depois ao final aqui ele vai falar que tudo se encadeia, que não há um só pensamento bom que não leve consigo frutos de amor, de melhora e de progresso. Sim, tendes razão de dizer dos vossos irmãos que sofrem que uma palavra basta para explicar o Criador, e que esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito, seja qual for o grau da escada a que pertença, por todos os seus pensamentos e atos, nos mundos inferiores como nos superiores, que esta palavra, o Evangelho de todos os séculos, o alfa e o ômega da ciência, a luz da eterna verdade, é o amor de Deus, o amor dos irmãos. Felizes os que oram por seus irmãos que sofrem. Então veja só o que o Espírito está falando aqui nesse final. A grandeza do amor. O quanto nos cabe esta educação dos sentimentos para que a gente possa caminhar na direção do amor. Porque o amor é o Evangelho de todos os séculos. O alfa e o ômega da ciência. Esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito. É a palavra que basta para explicar Deus. Lembramos do próprio João, João Evangelista já dizia, Deus é amor. E depois São Francisco dizia, Deus é a paz. E é o mesmo Espírito. São Francisco é a reencarnação de João. Então, Deus é amor. Então é a palavra que exprime muito bem Deus. E a doutrina espírita nos ensina como é que este amor de Deus nos envolve e nos propicia esta possibilidade de atingirmos a plenitude através da reencarnação. É a forma como nós vamos desabrochar este amor divino que de fato está em nós. E isto é tão interessante que nós recomendamos aos companheiros que nos ouvem uma lição, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Lei de Amor, de Lázaro, no capítulo 11, porque ele vai falar desse amor. O amor resume toda a doutrina de Jesus, por isso que é o alfa e o ômega da ciência.
É, como diz aqui, o evangelho de todos os séculos, porque todas essas lições, em síntese, é para nos ensinar o amor, o porquê devemos amar. E aí ele vai falar aqui desse, não o amor no sentido vulgar, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco todas as aspirações e revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma. Que beleza, não? Amélia Rodrigues chega a dizer que a alma é o oxigênio, o amor é o oxigênio da alma. Né? O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Eu achei interessante isso. A primeira palavra do alfabeto, amor. A segunda, reencarnação. Por quê? Porque nós somos a expressão do amor de Deus. Deus, ao nos criar, nos dotou com o germe da perfectibilidade, que nós vamos desabrochando através dos tempos, da imortalidade que herdamos deles, que Ele é eterno, em nós se expressa como imortalidade. Qual é o meio pelo qual nós desabrochamos este amor divino latente em nós? A reencarnação, porque uma única vida é impossível. Desabrochar este amor divino, esses valores, aprender tudo. Então é um método pedagógico, a segunda palavra do alfabeto divino, que nos permite, que dá eficácia, que dá execuibilidade à primeira palavra do alfabeto divino, que é o amor de Deus latente em nós, para que possamos desabrochar através das experiências, de forma que todos nós estamos destinados à perfeição relativa, porque absoluto só Deus, mas atingiremos esse estado de pureza espiritual, de perfeição relativa, chegando próximo da divindade, e isto só é possível através dessa segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Então, que lição bonita esta da lei de amor aqui da revista, conjugada com a lei de amor aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, e estas duas palavras principais do alfabeto divino, amor e reencarnação, que nós encontramos em Jesus, ambas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e a reencarnação, a pluralidade das existências, é necessário nascer de novo, né, que ele dizia ao doutor da lei, né, Nicodemos, nascer de novo. E o Espiritismo muito bem nos explica tudo isto para que possamos entender a nossa destinação espiritual. E enquanto imperfeitos que somos, necessitamos de todo amparo e de todo socorro que não nos falta. Daí não terei tempo para ler, mas recomendo, repito, a poesia, que é uma poesia de gratidão aos nossos espíritos protetores. Muito obrigado.